Evangelho de Marcos, capítulo 11, verso 1 a verso 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: por que fazeis isso? Respondei: o Senhor precisa dele e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Amém. Senhor Deus, nós, diante desta palavra, Pai, nos colocamos para pedir-lhe que Tu fales conosco. Que nessa noite, Senhor, os nossos corações sejam ensinados por Ti. Eu peço a Ti, amado Espírito Santo, ensina-nos a Tua palavra, move-nos conforme a Tua direção. Que a Tua glória, Senhor Deus, repouse sobre nossas vidas. Manifesta-se, Senhor Deus, em nossos corações, eu te peço. Ó Espírito Santo, ensina-nos a andar conforme a sua vontade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos caminhando pelas últimas cenas deste Evangelho de Marcos, e é justamente nesse ponto da palavra, nessa parte do Evangelho, onde Jesus ele se encaminha para mostrar publicamente o seu ministério messiânico. Vejam que até momentos antes, mesmo diante de tantos milagres realizados, Jesus ele nunca permitiu que se fizesse anúncio das suas obras, embora todas as suas obras, embora a glória das suas obras não pudessem ser encobertas. Nós vimos em nossa última mensagem que Jesus subia para Jerusalém, passando por Jericó. E lá em Jericó ele realizou ainda um último milagre, de curar e salvar o cego Bartimeu. E ele, tendo deixado Jericó e chegando agora próximo a Jerusalém, Jesus chamará para si a atenção de todas as pessoas, a atenção dos mais simples, mas a atenção também das grandes autoridades daquela cidade. E é nesse momento, meus irmãos, que ele, montado em um jumentinho, nunca antes montado, ele vai entrar na cidade sendo aclamado aos gritos de Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Marcos, ele não diz, irmãos, mas Lucas escreve que algumas autoridades da parte dos fariseus foram até Jesus dizendo assim: mande esse povo ficar quieto. Então Jesus diz a eles: não, de jeito nenhum,
Lucas 19:40 diz: asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. E é exatamente esse fato, irmãos, esse clamor, que fará que todos os ouvidos de todas as autoridades religiosas por parte dos judeus, ou governamentais por parte das grandes autoridades de Roma, venham até ele, se voltem para ele. Mas Jesus sabia que todo esse clamor, que todo esse louvor, logo ficaria no passado. O mesmo povo que estava ali gritando e jogando flores e pondo ramos para ele passar, breve estariam gritando para que ele fosse crucificado e morresse. Meus irmãos, é nesse momento que está se cumprindo o propósito eterno de Deus para este mundo e para a salvação dos homens. Aquilo que a Trindade Santa havia decidido numa eternidade, além da nossa condição de entender, estava tendo a sua realização. A segunda pessoa da Trindade, o Filho de Deus, está indo para a festa da Páscoa, onde Ele mesmo será dado como o Cordeiro sacrificial. É nesse momento, amada igreja, que o Rei dos Reis está entrando na cidade de Davi e sendo aclamado por todos. Mas precisamos observar que não há pompa, não há trombetas anunciando um grande rei montado num imponente cavalo, e sim um homem simples, vestindo roupas simples, montado num jumento, num filho de jumenta, um jumentinho. É nesse momento, como já dissemos, que a proclamação do Messias de Deus se torna pública. As pessoas que vinham seguindo após ele, desde muito antes, e as pessoas que vinham ao encontro na cidade de Jerusalém, gritavam: Hosana! Ou seja, irmãos, Hosana quer dizer: salve-nos, salve-nos agora. E é pelo rei que chega anunciado como rei de um reino eterno. Amada igreja, estes são os últimos dias, a última semana de Jesus nessa terra como homem. E os próximos acontecimentos culminarão em sua prisão, crucificação, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão. Enfim, irmãos, o plano eterno de Deus para a redenção daqueles a quem Ele buscou está se cumprindo. Tendo feito esse resumo de tudo que está acontecendo nessa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o primeiro ponto, irmãos, que eu quero tratar com a igreja, é que este não era um momento para a festa. Verso 1 e 2 diz: quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Meus irmãos, Marcos ele faz questão de dizer que antes de Jerusalém, Jesus ainda passou em 2 lugarejos, 2 cidadezinhas, duas vilas, uma chamada Betfagé e a outra chamada, e a outra chamada Betânia. Eu não quero, obviamente, irmãos, ficar aqui fazendo elucubrações por conta do significado dos nomes dessas cidadelas, mas Betfagé significa casa de figos verdes, e Betânia, embora hajam outras traduções, significa casa da tristeza, ou casa da miséria. Isso, de certa forma, irmãos, nos
dá uma introdução do que é que aconteceria com Jesus doravante. Aquilo tudo parecia ser uma festa, mas o final do cortejo acabaria em tristeza, acabaria em morte, e logo aquelas pessoas que pareciam festejar estariam gritando: crucifiquem-no, e que o sangue dele caia sobre nós. Aquele momento que parecia ser festivo, apenas anunciava momentos de muitas tristezas. Aliás, irmãos, o momento da maior tristeza da humanidade, quando o Criador estava sendo morto, crucificado, açoitado pela criatura. Deixa eu abrir aqui um breve parêntese, citando aqui o reverendo Ageu Magalhães. Concordo com ele quando ele diz que este acontecimento da entrada de Jesus ali em Jerusalém, quando as pessoas punham ramos para que passasse, não era um tempo de comemoração como prega a igreja romana. Não é uma festa, mas uma declaração pública de que logo o Messias de Deus seria morto. Também não é correto, irmãos, que as pessoas pensem que tais ramos, hoje levados a uma cerimônia religiosa, tais ramos tenham algum poder, e fica evidente, mais uma vez, que o misticismo acaba tomando conta do coração das pessoas, que por sua vez são enganadas por falsos ensinamentos, e trocam o Deus verdadeiro, aquele Deus que realmente pode abençoar, por objetos, por ramos. Haja visto, irmãos, que estes ramos são considerados como objetos bentos pela igreja romana. E pessoas chegam a dizer que pegam estes ramos bentos, queimam esses ramos e espalham as cinzas pelos cantos da casa para que a casa seja abençoada. Mas, irmãos, eu só estou aqui citando essas coisas porque creio ser necessário termos um bom entendimento daquilo que realmente o texto está nos ensinando. Tudo que passa do ensinamento bíblico é meramente crendice, meramente uma religiosidade incutida no coração das pessoas, que não condiz com a verdade da palavra de Deus. Fechando esse parênteses, vejam, meus irmãos, que uma das lições que podemos aprender com estes dois primeiros versos está na confirmação e realização de profecias que anunciavam este momento de Jesus entrando em Jerusalém. Deus já havia prenunciado pela boca do profeta que todas essas coisas haveriam de acontecer com o seu filho. Zacarias, ele profetiza exatamente assim, irmãos: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Meus irmãos amados, lendo estes dois primeiros versos, nós somos tentados a ir em frente, e não dar muita importância a esse texto bíblico. Eu creio que assim como eu, muitas vezes você leu esse texto, e leu e foi embora. Não ficou ali meditando com mais profundidade. Mas, como nenhuma vírgula da palavra de Deus pode ser desprezada, nós vemos, irmãos, que precisamos parar um pouco mais aqui neste momento, desses dois versos, desta passagem, e fazer aqui algumas considerações. Existem, meus queridos, lições preciosas para mim e para você nesse texto desta noite. O mundo sempre espera por alguém que faça a diferença, alguém que venha e traga uma resposta para os grandes conflitos das nações,
alguém que governe honestamente e que resolva o problema das pessoas. A verdade é que em todos os tempos as pessoas sempre esperaram por tal pessoa que viesse trazer essa solução, ou talvez por alguém que fosse menos pior, alguém que governasse com justiça, alguém que pensasse nos mais fracos. E era isso, meus irmãos, que esperavam os judeus ao verem Jesus entrando em Jerusalém. Mas eles não viam Jesus como realmente deveriam ver. Eles viam naquele homem montado sobre um jumentinho alguém que pudesse livrá-los do poder político e militar de Roma. Mas vemos também nestes 2 primeiros versos o quanto Jesus era iluminado pelo Pai. Vejam, queridos, Jesus, embora sendo ele totalmente Deus e totalmente homem, não tinha os poderes que antes tivera em sua glória no céu. Como disse Paulo quando escreve aos Filipenses, ele se esvaziou da sua glória. Portanto, irmãos, ele na condição de homem tinha limitações. Neste episódio, vemos Jesus manifestando o seu poder ao anunciar com detalhes o que fariam seus discípulos ao irem lá no vilarejo buscar a sua montaria. William Hendrickson diz algo muito interessante, irmãos, sobre esse episódio. Primeira coisa, ele diz assim: Jesus demonstrou um conhecimento sobrenatural, ou seja, onisciência, a ponto de saber exatamente onde estava o jumentinho. Segunda coisa, demonstrou autoridade quando ordenou aos seus discípulos: ide, buscai o jumentinho e trazei-o. Terceira coisa, demonstrou domínio sobre o reino animal ao montar sobre aquele animal, antes nunca montado, nunca domado. Quarta coisa, deixou claro que ele não era o tipo de Messias terreno sonhado por Israel, que por meio da espada tomaria o poder. Pelo contrário, ele veio estabelecer um reino de paz que não era deste mundo, uma paz duradoura, uma paz que reconciliaria o homem com Deus e que reconciliaria o homem com o homem, com o seu próximo e consigo mesmo. Esse reino de paz, irmãos, que veio habitar em nossos corações, é responsável para que nós tenhamos paz conosco mesmo. Porque antes de Cristo entrar em nossa vida, nós vivíamos em pé de guerra conosco, com o nosso próximo. Não tínhamos paz, porque o homem sem Cristo não tem paz. O que vemos aqui, irmãos, é o Deus Pai, em sua soberania, iluminando a mente do seu Filho, para que este pudesse saber exatamente o que deveriam fazer os seus discípulos. Sobre o fato do jumentinho não ser antes montado ou domado, dizem alguns escritores que naquele tempo ninguém poderia montar o animal que seria usado por um rei. Portanto, Jesus, sendo o primeiro a montar aquele jumentinho, demonstrou mais uma vez o seu poder, anunciando novamente que ele era o rei, rei dos reis e senhor dos senhores. Sugere-se ainda, irmãos, que tudo isso segue uma linha extremamente ordenada nos fatos, na história, naquilo que haveria de acontecer e estava acontecendo na vida de Jesus. Veja, irmãos, segue o raciocínio. Jesus, ele esvazia da sua glória e vem habitar o ventre de uma menina virgem.
nunca antes tocada. E nasce dessa ainda menina virgem, não tocada. Jesus, então, quando morre, ele é sepultado num túmulo virgem, nunca antes usado por ninguém. E aqui nós temos Jesus, nesse episódio, nesta passagem, montando um animalzinho nunca antes montado. Portanto, meus irmãos, tudo isso sugere que Deus, em seu plano da salvação, cuidou para que cada detalhe, do mais simples ao mais complexo, fosse ordenadamente preparado para que tudo, absolutamente tudo, ocorresse conforme Ele havia determinado. Aprendemos ainda que nunca podemos deixar Jesus para depois. Ele deve ser o primeiro em nossas vidas. A primeira mulher, o primeiro túmulo, o primeiro animal. Tudo sugere, irmãos, que nós tenhamos na nossa vida uma sequência. Deus, primeiro lugar. Família, segundo lugar. Igreja, terceiro lugar. Nós devemos aprender a ordenar a nossa vida com aquilo que é prioridade. E a prioridade das nossas vidas tem que ser Cristo. Segundo ponto, tudo que temos é do Senhor. Tudo que temos deve glorificar o Senhor. Tudo que temos, reconhecidamente o temos porque Deus nos deu, e se Ele nos deu, é para a glória dEle próprio. Verso 3 diz assim: se alguém vos perguntar, por que fazeis isso? Respondei, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. Meus irmãos, todo esse processo da busca pelo jumentinho está envolto em um certo mistério, e não é necessário que nós fiquemos aqui nos delongando, tentando achar alguma explicação para esse fato. Existem coisas, meus irmãos amados, que Deus simplesmente decidiu que seria dessa ou daquela forma, e nós não devemos tentar achar explicações para coisas que não têm explicação. Nós simplesmente devemos nos curvar diante da vontade soberana de Deus. Esse caso do jumentinho profetizado por Zacarias apenas está sendo cumprido por Jesus. Observem que esta é a primeira vez que Marcos faz uma declaração apontando Jesus como o Senhor. A requisição daquele animal estava sendo feita pelo Senhor, e não houve objeção. Nós podemos pensar, irmãos, que o que estava acontecendo é apenas o rei requisitando algo de seus súditos para ser-lhe útil naquele momento. Observemos também que Jesus e seus discípulos não estavam, obviamente, roubando um jumentinho, mas tomando aquele jumentinho emprestado com a permissão dos seus donos. E permitam-me, irmãos, fazer aqui algumas considerações. Sempre devemos ter em nossa mente que aquilo que temos é glorificar a Deus. E eu vou ler um texto aqui de Malaquias 3:8, que é um diálogo. Malaquias 3:8 diz assim: as pessoas conversando com Deus, será que alguém pode roubar a Deus? Então Deus responde: mas vocês estão me roubando e ainda me perguntam. E aí então perguntam para Deus: em que te roubamos? E aí Deus responde:
nos dízimos e nas ofertas. Irmãos, este verso e os próximos são geralmente usados para falar de dízimo nas igrejas, mas geralmente usados de forma um tanto fora de texto, um tanto forçosamente, um tanto tentando fazer com que as pessoas, por obrigação, por constrangimento, e até por certa forma de barganha, venha trazer o seu dízimo e sua oferta na igreja. Vejam, irmãos, que naquele tempo, as pessoas deixaram de trazer as suas ofertas, seus dízimos, ao templo, e com isso estavam prejudicando não só o templo, mas também os sacerdotes, que começavam a padecer necessidades. Se trouxermos isso para os nossos dias, podemos, à luz deste texto, dizer que assim como os donos do jumentinho não se opuseram em ajudar, assim também nós devemos ser liberais naquilo que nos cabe quanto à obra de Deus. O que estou dizendo, irmãos, é que Deus nos tem abençoado para que nós sejamos abençoadores. Mas às vezes nós esquecemos das necessidades que a obra de Deus requer de nós, não porque Deus precisa, mas porque Ele estabeleceu que o reino dele avançaria com aquilo que Ele nos tem dado para abençoar o reino, e assim o reino progredir. Dia destes, acho que foi essa semana, uma pessoa entrou em contato comigo pelo WhatsApp, me pedindo ajuda de leite, pedindo para me ajudá-la com leite, porque ela não tinha dinheiro para comprar leite para dar à sua criança. E eu não podia sair da empresa, eu não podia ir lá levar o leite. Mandei mensagem para uma outra irmã que mora na região dessa moça. Falei: irmã, você consegue ir lá comprar o leite, depois eu te reembolso? Leva o leite para ela. E a irmã prontamente pegou, comprou o leite, levou para essa pessoa. E eu falei: quanto foi? A irmã falou: nada, isso é oferta do meu esposo e minha. O que eu estou dizendo, irmãos, que é esse espírito do quilo de feijão, do quilo de arroz, do pacote de fralda, do leite, que faz com que nós entendamos que o nosso jumentinho é para uso do Senhor, é para a glória dEle. Nós não podemos impedir que aquilo que Ele nos deu seja usado para a glória do Senhor e a bênção das pessoas. Jesus disse que usaria o jumentinho e que devolveria após tê-lo usado. Creio, meus irmãos, que podemos sempre ter em mente que Deus nunca nos prejudicará. Nunca ficaremos no prejuízo por ajudar a obra de Deus a avançar. Nunca seremos prejudicados por sermos sensíveis às necessidades daqueles que vierem até nós pedindo ajuda. Quando nos dispomos a fazer a obra de Deus em obediência, sempre teremos diante de nós a providência divina. Diz o texto que os discípulos foram e acharam um jumentinho amarrado do lado de fora. Tudo estava preparado, não foi preciso remover céus e terras, procurando o tal do jumentinho em todo lugar. Deus já havia preparado todas as coisas. Meus irmãos queridos, uma das doutrinas mais maravilhosas da palavra de Deus é da providência divina. Deus está no absoluto controle de todas as coisas. Deus, como diz Efésios 2:10, já preparou todas as obras para que nós andássemos por elas. Tudo que em obediência à voz de Deus fizermos, já está previamente na eternidade
eternidade passada, preparada para que nós fizéssemos para a glória de Deus. Quando nós servimos ao Mestre obedientemente, existe um processo que naturalmente vai acontecendo em nossos corações. Deus vai trabalhando no nosso íntimo, no nosso ser, vai nos preparando. Passamos a fazer de forma natural, tão natural que a nossa vida se torna cada vez mais desprendida e abençoadora. Veja, irmãos, se nós trabalharmos o mês todo pelo salário, nós não entendemos ainda as coisas. Nós não trabalhamos para o nosso patrão. Ah, se todo funcionário entendesse isso. Ah, se todo patrão entendesse isso. Nós não trabalhamos para o homem, nós trabalhamos para Deus. Deus falou, vocês não estão roubando o homem, vocês estão roubando a mim. Nós trabalhamos para a glória de Deus. E quando trabalhamos para a glória de Deus, nós abençoamos o patrão, abençoamos o funcionário, e aquilo que temos é multiplicado, e aquilo que temos é para a glória de Deus, quando abençoamos as pessoas, porque já fomos abençoados. Estou dizendo, meus irmãos, porque se notarmos assim que os discípulos voltaram, trazendo o jumentinho, o verso 7, diz que eles puseram suas capas sobre o jumentinho, para que Jesus montasse nele. Daquele momento em diante, os gestos dos discípulos seriam replicados, copiados por todas as pessoas que iam automaticamente estendendo os seus mantos e os seus ramos para que o rei passasse sobre eles. Vejam nossas decisões, nossas obras, nossos exemplos como filhos de Deus, como mensageiros, como seus embaixadores, como seus sacerdotes, sempre causarão impacto na vida das pessoas que estão próximo de nós. Sempre aquilo que fizermos será muito mais visto e copiado do que aquilo que falamos. Dois medalhistas brasileiros foram muito comentados aí nos últimos dias, não pela medalha que conquistaram, mas por terem testemunhado publicamente a sua fé em Cristo. Veja, irmãos, o que realmente importa não é se teremos mais surfistas, não é se teremos mais skatistas. O que realmente importa, o fato importante dessa história, é que o nome de Jesus foi proclamado, que o nome de Jesus foi glorificado, que não se omitiram diante do mundo em dizer quem era o Deus que eles serviam, em dizer que acordava cedo para orar, em dizer que conhecia Deus, que glorificava Deus, não se envergonhar da sua fé. Isso é o que o mundo espera de nós. Por isso, irmãos, o exemplo dos discípulos foi seguido pelo povo que começou a tapetear o chão com seus mantos, com seus ramos, e gritavam: Hosana! Verso 8 fala: e muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso Pai, Hosana nas maiores alturas. Falando ainda um pouco mais, irmãos, sobre o poder da influência, nós vemos que os moradores da cidade que vinham ao encontro do cortejo foram impactados pelo que estavam fazendo aqueles que seguiam Jesus. Os peregrinos que seguiam Jesus, e certamente entre eles estava Bartimeu, bem como os discípulos, estavam empolgados, estavam eufóricos.
a ponto de contagiar os que vinham ao seu encontro, e ainda que nem todos pudessem compreender aquele momento, ainda que a grande maioria sequer soubesse o que estavam fazendo, ali estava se cumprindo mais uma etapa de tudo que o Pai havia planejado para o seu Filho Cristo Jesus. Como já disse, repito, aquelas pessoas gritavam, aclamando alguém que eles esperavam que fosse o seu rei, o seu libertador, aqueles que os libertaria do poder político de Roma. E é nesse exato momento, irmãos, enquanto Jesus desce o Monte das Oliveiras rumo à cidade santa e era aclamado, que também se cumpria a chegada do filho de Davi, o grande rei, à cidade. O Filho de Deus ao seu santo templo. Interessante, irmãos, que as palavras que eram cantadas pelo povo faziam parte do Salmo 118, que dizia assim: bendito que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor nós os abençoamos. O Senhor é Deus, Ele é a nossa luz. Adornem a festa com ramos até as pontas do altar. Estas palavras, irmãos, referiam-se ao povo que vinha peregrinando até chegar às portas do templo e serem abençoados pelos sacerdotes. Mas aqui ele ganha um novo sentido. Ele se torna um salmo messiânico. As palavras de bênção são agora todas para Jesus Cristo, o Messias de Deus, que estava sendo abençoado pelo clamor das pessoas. Ele é Deus, Ele é a nossa luz, é diante dele que nos curvamos e adoramos. Existe ainda, irmãos, um detalhe que Marcos não quis dizer, mas Lucas faz questão de falar. Foi neste momento que Jesus, descendo ali, ele olha para a cidade santa e põe-se a chorar. Nós temos pouquíssimos relatos de Jesus chorando, mas se nós buscarmos aí a nossa memória, nós vamos lembrar que Jesus chorou lá em João, quando Lázaro morreu. Nós vamos lembrar que Hebreus 5, versículo 7, fala de Jesus chorando lá no Getsêmani, quando ele estava próximo a ser morto por causa dos nossos pecados. E aqui então Lucas vai dizer que Jesus chorou olhando para a cidade santa. Lucas 19, 41 diz: quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz, mas isto está agora oculto aos seus olhos. Pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados, e vão arrasar você e matar todos os Quando lemos que Jesus chorou, a gente pode pensar assim: rolou ali algumas lágrimas e Jesus foi embora, seguiu o caminho. Mas a palavra no original para esse choro é muito mais do que isso, irmãos. O que se descreve aqui é um forte choro, é um profundo lamento. Para ter uma ideia, irmãos, o significado da palavra no original, no grego, é de um Jesus que chorou a ponto de soluçar, de um Deus homem que soluçou em seu choro por causa dos pecados da humanidade. Jesus, olhando para todo aquele povo e sua religiosidade vazia, ele não conteve-se. Todo aquele povo diante dele, diante de Deus, a quem tanto esperavam e não o reconheciam como Salvador.
Deus em pessoa, meus irmãos, estava no meio deles, mas Jesus chora por ver que não podiam perceber o quanto eles estavam perdendo. Jesus chorava por saber que dentro de alguns anos, toda aquela cidade seria destruída, que seus moradores seriam levados cativos. E tudo isso, irmãos, se cumpriu no ano 70, quando o general Tito, vindo com toda a tropa de Roma, devastou aquela cidade, cercou aquela cidade, a ponto das mães dentro daquela cidade estarem com tanta fome que cozinhavam os corpos dos filhos para comerem, porque não tinham comida dentro da cidade. Esse era o nível de desgraça dentro daquela cidade. E Jesus está chorando por ver o futuro negro daquela cidade. Como dissemos há pouco, irmãos, não havia motivo para a festa. Enquanto o povo festejava, Jesus chorava. Creio, meus irmãos, que nós devemos parar um pouco aqui e pensar sobre o tempo do agora, do hoje, deste momento, da minha vida, da sua vida, da nossa cidade, da nossa nação. As pessoas estão o tempo todo em busca de diversão, algo que venha preencher o vazio das suas almas. Até mesmo os cristãos parecem que não se satisfazem mais com Deus e vivem numa busca louca, uma busca desenfreada por novas coisas, por novidades, por prazeres, por alegrias. E como eu falei num outro culto, em resposta a isso, alguns líderes, tomados de ambição carnal, provê às suas ovelhas o que elas tanto querem para satisfazerem a sua carne. O mundo está exatamente como diz a Bíblia, como nos dias de Noé. As pessoas festejavam e saciavam seus desejos e não percebiam que a medida do furor divino estava se enchendo. Cristo chorou por ver que logo o castigo viria sobre aquela nação e não conseguiam perceber. Cristo chorou, meus irmãos, porque Ele estava no meio deles e eles não o reconheciam. Talvez, meus irmãos, devêssemos estar chorando por tantos que hoje estão tão perto de Deus e ao mesmo tempo tão longe de Deus. Como disse Jesus, se soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz. Há um sentimento de urgência nas palavras de Jesus, ainda hoje. Vejam, irmãos, Jerusalém é a cidade dos profetas, dos milagres, do templo, e mesmo assim, a exemplo do povo que pereceu no deserto, como preguei outro dia, não creram no Deus da paz, antes o rejeitaram, levando ele para fora e o crucificando no alto de um monte. Vejam, irmãos, somente uma alma rendida a Cristo pode ter paz, a verdadeira paz que nunca poderá ser conseguida neste mundo, seja por qual for o expediente que busquemos. Uma alma nunca estará livre da aflição sem que esteja totalmente rendida ao senhorio de Cristo. Não adianta as igrejas promoverem eventos, entretenimentos. Não adianta os jovens da igreja buscarem no mundo alegria, porque essa alegria não tem o tamanho do coração deles. Só Cristo é capaz de preencher a necessidade, o vazio do coração das pessoas. Amém, queridos? Para concluir, estes poucos versos que narram a chegada de Jesus em Jerusalém,
não podem passar despercebidos pela vida dos cristãos. Não podemos lê-los simplesmente como uma história. Creio, meus irmãos, que lições como estas precisam ser ruminadas por nós, por mais tempo. Devemos nos colocarmos em nossas casas, ler esse texto bíblico, ruminar essas lições, pedir a Deus: Deus, será que eu estou como aqueles que gritavam: Hosana, salva-me, salva-me agora, salva-me hoje, e estou negociando, flertando com o mundo? Será, Deus, que eu não estou entendendo a urgência deste hoje que o Senhor falou, que eu preciso de paz? Irmãos, não podemos nos calar frente ao dever e o privilégio que temos de proclamar a glória de Cristo e exaltá-lo em louvores, mas um louvor genuíno, meus irmãos. Um louvor que nasça dentro do nosso ser, movido pelo Espírito Santo. Um louvor que é derradeiro na igreja, mas que foi de uma semana em que eu gastei, melhor dizendo, investi um tempo orando a Deus, buscando a Deus, colocando a minha vida diante de Deus, orando antes de sair de casa para vir ao culto. Então, chegando na igreja, meu coração explode em canções, em louvores a esse Deus que está aguardando o momento em que a congregação dos justos entoa cânticos de louvor ao seu nome. Coração daqueles que vêm cantar e tocar precisa queimar, precisa arder, precisa buscar para chegar aqui e mostrar à igreja os louvores que Deus lhes mostrou durante a semana. Porque aquele povo que cantava Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, não louvava com o coração, mas da boca para fora, porque louvavam naquele momento, mas gritavam: crucifiquem-no. Mais uma vez, irmãos, reforço que Deus está no controle de todas as coisas. A história do jumentinho é apenas um exemplo para demonstrar que nada está alheio ao poder e à providência de Deus. Assim como os discípulos que deram seus mantos para que Jesus montasse o jumentinho e também para que passasse sobre eles, assim também devemos agir com aquilo que temos, com aquilo que somos, usar, como eu já disse, daquilo que Deus nos tem dado para abençoar pessoas. E por fim, não podemos nos conformar com este mundo, mas transformar a nossa mente. Não podemos aceitar que o mundo venha para dentro da igreja. Não, a igreja precisa arrombar as portas do mundo e proclamar a glória de Deus. Nosso papel, conforme a grande comissão de Jesus, é pregar o Evangelho aqui, neste lugar, ali na porta, na frente da igreja, na rua, no teu quarteirão, na sua cidade, às nações, ao mundo. Essa é a comissão que Deus nos deu, para irmos e pregarmos o Evangelho em todos os tempos, em todos os lugares, para a glória de Deus, para o louvor de Deus, para que Deus seja exaltado em todos os tempos. Amém, queridos?